hoje, nessa noite, o Senhor quer falar conosco. Mateus me ajudou, não é, Mateus? Ele fez essa imagem, viu, gente? Eu não sei fazer nada disso. Quando o pastor falou assim, Lude, eu falei, ô Jesus, amém. Eis-me aqui. E o caminho da promessa. Olha que lindo, né, esse caminho? Mas o Senhor é bom, né? O Senhor é bom. E Ele nos usa segundo a sua vontade. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis 25. E essa palavra vai ser uma palavra bastante expositiva, assim, da palavra de Deus, narrativa. Pastor Alex, meu pastor, meu professor, do ETA. Aí eu pensei que eu sabia alguma coisa. Aí quando o pastor falou, você vai falar, eu falei, Jesus, não estou lembrando de nada. Ô Senhor, me ajuda. Ô Senhor, e começou a oração, e começou o caminho, buscando entender o que é que o Senhor queria para nós essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou acompanhar aqui pelo projetor. Gênesis 25, 19 a 34. A gente vai ler bastante o livro de Gênesis. E esse caminho, né, que o Senhor quer que nos percorramos. Todos nós temos uma promessa. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo. Todos nós temos uma promessa. E o Senhor não desiste da promessa. Ainda que nós somos falhos, fracos, infiéis, Ele não desiste. E nós vamos entender isso dentro da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Gênesis 25, 19 a 34. Eu vou acompanhar aqui também com vocês a história de Esaú e Jacó. Eu coloquei aqui no meu a história de Jacó e Esaú. Mas a gente vai falar sobre a história de Esaú e Jacó. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, e a irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Rebeca disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Eu quero que vocês gravem isso. Foi então consultar ao Senhor. E disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em meu ventre. 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. E nós vamos ficar por aqui, vamos continuar. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe. Esaú pediu a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, né, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi.
Pai querido, Pai amado, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que haja nessa noite salvação, arrependimento, restauração. Que o Senhor me use com a Tua misericórdia, Pai. Para que não seja eu que fale aqui, mas o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. E o que é interessante, que até pouco tempo, poucos dias, vinham muitas palavras ao meu coração. E muitas coisas que eu pensei que Deus queria trazer para a igreja, que Deus queria falar, e fiquei orando e orando. Conversei com Cíntia muito tempo antes, não foi, Cíntia, sobre a questão do louvor, perguntei ao pastor algumas coisas. E esse louvor começou a falar comigo. E eu tentei entender de quem falava esse louvor. Vocês acreditam, irmãos, que tem 2 dias que eu entendi que esse louvor fala da história de Jacó? E aquilo começou a arder dentro de mim mesmo, e eu já tinha lido tantas coisas e tantas passagens, e eu falei, eu vou descansar. Eu vou descansar lá no meu quarto, bem quentinho, né? Que eu tenho um quarto lá, né, mãe? Que eu estou lá, no meu refúgio. Eu me sentei assim, comecei a adorar o Senhor, comecei a louvar, comecei a orar. E o Senhor veio trazendo à minha memória toda essa passagem da história de Jacó, da história de Israel, da história de uma promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Abraão foi o avô de Jacó e Esaú. Deus chamou Abraão, um homem que vivia, né, ali em Ur dos Caldeus. Ele disse assim, olha, vem cá, eu quero te fazer uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem quiser pesquisar a história de Abraão, pode pesquisar. E Abraão ficou assim, mas Senhor, eu não tenho filhos. Sara, minha mulher, é estéril. Mas ele creu. A palavra de Deus diz que Abraão creu em seu coração. E o tempo passou, Deus abriu a madre de Sara. Sara teve um filho chamado Isaque. Não é o foco da nossa história, a história de Abraão. Isaque foi o filho da promessa. E o tempo passou. Muitas coisas aconteceram. Sara morreu. Abraão até se casou de novo. Isaque cresceu e chegou o tempo dele conhecer a sua esposa. E interessante que Deus, Ele não esquece da sua promessa. Até que pareça que Ele esqueceu, mas Ele não esquece. E nós entendemos aqui dentro da palavra que Isaque buscou obedecer à ordem de seu pai. Ele procurou uma mulher que fosse da linhagem dele, uma mulher segundo o coração de Deus. Até aí tudo bem, Rebeca. Linda, maravilhosa, foi uma emoção, se casaram, não é? Até aí tudo bem. E aí, Rebeca engravida Esaú e Jacó. Gêmeos, ela não sabia que era gêmeo, não tinha ultrassom naquela época, não é? Imagina, pastor, como não era a ansiedade daquelas mulheres. Mas ela sentia o quê? Uma briga. Que aquelas duas coisas estavam brigando dentro dela. Ela foi o quê? Consultar. Olha, minha irmã, ela foi consultar o Senhor. Até aí tudo certo. Ela foi consultar ao Senhor. E olha o que o Senhor falou, recapitulando para Rebeca. 2 nações estão em teu ventre, em seu ventre, já desde as suas entranhas, pois 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Eu acredito que, naquele momento, Rebeca ficou assim, o que isso significa, não é? Mas se Deus falou, está falado. E o tempo passou. E o que é que a gente vai ver diante do tempo? Até aí essa família estava bem. Jacó cresce, Esaú cresce, briga de irmão,
né? Confusão de irmão, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo se destacar mais. Mas eu acredito, e eu tenho certeza, que Rebeca contou essa história para eles. A Bíblia não traz isso aqui escrito, mas a gente que é mãe, a gente sabe, não é? E aquele tempo não tinha o quê? Não tinha livros, biblioteca, computador, celular. As histórias eram contadas oralmente. E eu tenho certeza que Jacó guardou no coração. O mais novo o mais velho vai servir ao mais novo. Ele guardou aquilo. Rebeca também guardou. Eu acho que Isaac ficou meio desatento. Isso é uma conjectura minha, viu, irmãos? Não é novela da Record, estava conversando hoje com o Tiago, não é? A teologia segundo a novela da Record. Eu não assisto porque eu não entendo nada. Aí ele disse para mim, minha irmã, é a licença poética. Eu falei, meu Deus, quanta licença poética nessas novelas, porque eu não entendo exatamente nada, fico ali procurando, eu me canso, deixo para lá, vou ler a Bíblia. Gosto mais, né? Então, assim, pensando aqui, imaginando aqui, dentro do que a gente vai ver durante essa palavra, Rebeca guardou a promessa. A promessa que existiria deles uma grande nação. Né? A promessa de que Deus daria a eles uma terra. Olha, filhos, Esaú mais forte guerreiro e Jacó mais pacífico. Jacó era pastor de ovelhas. Esaú, guerreiro, caçador. A Bíblia diz assim, Isaac preferia Esaú. Tem versões que diz que amava. Eu, como sou uma mãe, o coraçãozinho da gente assim de manteiga, eu fico assim pensando, não é que ele não amasse Jacó, mas ele admirava mais Esaú. Via em Esaú o primogênito, um homem forte, guerreiro, destemido, corajoso. Olha para Jacó, Jacó pastor de ovelha. O pastor sofre, né, gente? Davi também tinha esse preconceito com Davi. E eu pensei, por que, Senhor? Isso. Tudo bem. Então, já Rebeca tinha o quê? Mais aproximação de Jacó. Jacó vivia mais dentro de casa, cozinhava, gente. Jacó fazia um ensopado. Todos eles faziam ensopado, viu, homens? Então, isso também me chamou a atenção dentro dessa palavra. Eu tenho uma veia um pouco cômica, mas é para a gente entender. Então, existia uma vida comum ali. E Rebeca tinha mais uma proximidade com Jacó. E dentro do coração de Rebeca, assim como no coração de Maria, existia o quê? Uma promessa. Mas o que foi que aconteceu com essa família? O que foi que aconteceu nesse caminho da promessa? Que desandou tantas coisas. Nós vamos ler aí Gênesis agora 27. 1 a 13. Quero que vocês acompanhem comigo. A gente está de férias. Ninguém tem pressa. Alguém tem pressa? Minha mãe falou assim, viu, irmã Ana? Eu acho que tu fala isso com o pastor Alex. Minha filha, olha o horário. Não se estenda muito. Aí eu falei, por quê, minha mãe? A senhora está com pressa de quê? Para assistir o Fantástico? Ai, ai. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Falei para amanhã. Mas eu não vou demorar, não. Termina que horas mesmo a mensagem, gente? Pastor, que horas? Vai. Então, assim, bora ver o que é que aconteceu nesse caminho dessa promessa de Deus. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, olha, gente, Rebeca escutando a conversa. Meu Deus.
Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve então ao seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Aí a gente pensa assim: meu Deus, quantos anos eu li essa passagem e dizia: Senhor, por que Rebeca fez isso? Por que Rebeca tomou essa decisão? E hoje, estudando esses dias, o Senhor trouxe mais um detalhe. Porque Isaac esqueceu o que Deus tinha falado para ele no início, que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Quantas vezes em nossas famílias, em nossas casas, nós esquecemos a promessa? Quantas vezes nós, como pais, vocês como filhos, esquecem a promessa do Senhor e buscamos do nosso jeito fazer com que ela se cumpra? E foi isso que aconteceu. Rebeca, nesse primeiro momento, ela não consultou ao Senhor. Lembra que lá na frente ela consultou? Lembra que na hora da briga aqui, ela foi e consultou e provavelmente ela contou para Isaac. E ela contou para seus filhos o que iria acontecer. Mas no momento da preocupação, no momento em que se aproximava o cumprimento de uma promessa, ela vacilou. O que foi que Rebeca fez? Ela planejou algo para mudar o que ela achava que ia acontecer. Ela não sabia. Ela não podia imaginar, ela só ficou com medo. Eita, Deus me disse que era o mais novo, mas Ele vai abençoar o mais velho, e eu vou tomar uma decisão agora. E Jacó foi fraco, porque Jacó podia ter dito à sua mãe: não, minha mãe, eu não posso fazer isso. Mas Jacó já tinha errado também lá, quando usurpou, quando comprou a primogenitura de seu irmão. E Esaú errou também, quando por um prato de lentilha trocou a sua bênção. E a gente, quantas vezes, por impulsos, emoções e desejos e vontades, e por falta de fé, tomamos a frente do Senhor e fazemos aquilo que está em nosso coração. Eu digo isso por experiência própria, porque muitas e muitas vezes recebi promessas, recebi palavra, e dentro também aqui da palavra e em oração, o Senhor dizendo: espera, confia, não haja, não fale. E quantas vezes nós, assim como eu, tomei decisões precipitadas. Então, nesse caminho de promessa, há promessa, mas há erros. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor, nesse primeiro domingo, está nos dizendo: cuidado, eu tenho uma promessa para você. Espere, consulte, me consulte. Então, nas nossas dúvidas, não tome decisão. Eu tenho certeza que da mesma forma como Abraão obedeceu plenamente à voz de Deus, levando Isaac. Lembra lá da história de Isaac, gente? Quem não lembra vai pesquisar hoje ainda, viu? Deus pediu Isaac a Abraão. Abraão, eita, na Bíblia não fala nada. A novela da Record vai falar um monte de coisa.
Mas a Bíblia só diz o quê? Que Abraão obedeceu ao Senhor. E falou, vem cá, meu filhinho, bora ali, ó. Bora ali, pega a lenha. Dentro dele devia estar ali, ó. Eita, Senhor, como é que vai ser isso, meu Deus? Mas se tu mandou, amém. Eis-me aqui. Tu me deu, tu tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó já existia naquele tempo, né? Diz que Jó era bem antigo. A palavra de Jó, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Vai que Abraão já conhecia essa palavra. Que eu creio que sim, pelos meus pensamentos. Porque se contava as histórias, né? Naquele tempo. Então, Rebeca tomou essa decisão. Jacó pensou assim, Deus tem uma promessa para mim. Meu pai vai abençoar Esaú. Eu vou obedecer minha mãe. Ela disse que a maldição caísse sobre ela, o castigo sobre ela. E foi. E fez o que não devia. E assim aconteceu. Como a história vai contar. Ele se vestiu de Esaú, né, fez a comidinha de Esaú. E chegou lá, enganou seu pai. E Isaac lançou aquela bênção. E era uma bênção vinda de Deus. Uma bênção imutável. Não poderia ser passada para outra pessoa, era só daquele filho. Isso era muito sério. E o que aconteceu depois? Esaú voltou, não é? Esaú desatento, desligado, carnal. Ah, que negócio de bênção. Eu quero a bênção para quê? Eu quero curtir minha vida. Eu quero comer uma comida boa. Esaú pensou que nunca ia acontecer com ele. Eu sou primogênito, enganei Jacó. Eu disse para ele que era dele, mas não era dele não, a bênção é minha. Chega Esaú, com um tal do prato que o pai pediu. E o que aconteceu? A bênção já tinha ido embora. Então, nós vimos aí que Deus tinha feito uma promessa. Mas nesse caminho, existiram situações desajustadas, por falta de temor ao Senhor. E Jacó cai em si, triste, não ficou feliz com aquela situação. Aquela situação não trouxe alegria. Isaac ficou triste, Rebeca ficou triste, porque Esaú falou, agora eu vou matar Jacó. Eu quero a minha bênção. Eu vou matar esse moleque. Não é assim que os irmãos falam? E vai lá, meu pai, me dá a minha bênção. Meu pai, eu quero a minha bênção. Isaac falou, filho, seu irmão me enganou. Rebeca lá atrás da porta, com certeza, já atemorizada, preparando as coisas de Jacó. Não pensava mais nada. Ela não pensava, ela achou que ela estava certa. Mas não é assim que Deus quer para nós a bênção. Mas Deus esqueceu da promessa? Ele não esqueceu. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque assim como Esaú, como Jacó, como Rebeca, como Isaac, a gente é igual. A gente não é melhor do que eles. Mas o Senhor deixou essa palavra aqui para te dizer que há conserto. Que esse caminho aqui, montanhas, vales, difícil, né? Parece fácil, mas não é. Existe conserto. E o que foi que aconteceu? Foi fácil? Jacó saiu arrasado. Vamos ler Gênesis 28, 1 a 3. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os teus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Isaac, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Abençoei o mais novo. Esaú, arrasado, buscando matar Jacó. Rebeca corre, Jacó, toma tua mochilinha, toma tua mochila, tua sacola e foge da face do teu irmão. Vai lá para a terra,
do meu irmão, do seu tio. Agora, não se case com a mulher cananeia. Uma parte interessante para os jovens, adolescentes que estão aqui nessa igreja. Esaú, ele já tinha tomado muitas decisões erradas. Esaú era um filho rebelde. Esaú casou com 2 mulheres hetéias. Pesquisando, né? Era um povo que descendia de Cã. Era um povo que não adorava ao Senhor. Esaú não tomou também conselho. Esaú também não dobrou seu joelho. Esaú esqueceu de buscar o Senhor. E Rebeca já vinha triste com isso. Rebeca já vinha triste. E sabe o que foi que Esaú fez por vingança? Tomou outra mulher que não era do agrado do Senhor. Aí você pensa assim, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já não falou isso, gente? A gente já diz, Senhor, tá vendo, ó? Tá acontecendo tudo isso aí. É Deus mexendo os pauzinhos. Não. O Senhor vê realmente aquilo que a gente não vê. O Senhor sabe o que a gente não sabe. Mas o Senhor quer que andemos por um caminho reto. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que direciona. Falta 1 segundo para acontecer, fique parado. Não tome nenhuma decisão, se o Senhor não estiver com você. Fazendo uma ligação com a história de Saul. Eu nunca me esqueço. Uma experiência que Deus trouxe ao meu coração através do rei Saul. Saul estava diante de uma guerra. E ele precisava que o sacerdote viesse para abençoar aquele exército. Existia em Saul um desejo. Mas Saul ficou com pressa, ansioso. Samuel estava para chegar. Foi o que ele fez? Prestou o holocausto, o sacrifício. Se colocou como sacerdote. O Senhor falou, não é assim. Saul perdeu a bênção. Então Deus está falando para nós hoje aqui, espere. Converse comigo. Está difícil, está difícil. Está doendo, tá. Está demorando, tá. Mas vai chegar. E vai chegar da forma correta. Então Jacó saiu, foi para essa terra. Olha, interessante que eu percebi aqui. Jacó começou a obedecer. Levou um chocão, né? Esaú com a arma, ó, com a flecha, eu vou te matar, Jacó. Jacó, meu Deus do céu. Jacó medroso por natureza. Porque ele era medroso. Mas ele era um medrosinho assim, né? Inteligentinho. Quis tomar a bênção a pulso. É minha bênção, eu quero. Deus não está fazendo, eu vou fazer. Sai fugido e chega lá nessa terra. Sozinho, triste, deve ter chorado o caminho todo, né? Chorado com fome, uma maçã, um pedacinho de carne. Perdeu a fartura toda da casa da mãe e do pai. Não é, irmã? Umas coisinhas que Rebeca colocou lá, na coisa dele. Foi se lamentando pelo caminho. Senhor, eu sei que eu errei. Olha lá, ó para Jacó. Eu sei que eu errei, Senhor. E agora eu vou fazer o que da minha vida? Eu perdi tudo. Eu sou um fugitivo. Eu sou um enganador. Eu sou um mentiroso. Nunca mais eu vou ver meu pai. Ali a dor logo, oh meu Deus, eu gostava até de Esaú, meu Deus. Ele era meu irmão, ele era ruim, mas eu gostava dele. Por que eu fiz isso? Mas ele foi, né? Deita lá na pedra. Chorou, deve ter pedido perdão a Deus. Deus falou assim, oh meu Deus, pai. Eu fiz a promessa, né? Eu tenho que cumprir minha promessa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor cumpre promessas. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. E no meio desse sofrimento, ele deita numa pedra. Alguém aqui já dormiu na pedra? Eita, irmão lindo, dormiu na pedra? Aquela irmã... É ruim? É ruim, né, irmã? Dormir na pedra, meu Deus, no frio. Aquele lugar bem frio. E ali Deus fala com ele. Gênesis 28, de 10 a 15. A gente pode pensar assim, mas se eu fosse Deus... Eu tacava logo um fogo nessa família, ó. Escolhia outro. Eita, família complicada.
Que povo ansioso. Ai, mas Deus é Deus, não é, gente? Não é homem para que minta. O que é que Deus fez? Deus testifica o seu amor e cuidado com Jacó. 28:10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: olha, Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Vamos repetir? Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Irmãos, grava isso aí, ó. Grava. Grava essa palavra. Pastor, esse versículo eu tenho que gravar, porque eu não sei gravar versículo, viu, pastor? Meu, tudo está escrito, está escrito, está escrito. Mas esse ano eu vou conseguir. Cada ano uma vitória na minha vida. Mas grava essa palavra. Eu sou o Senhor. Não o deixarei enquanto não fizer o que ele prometi. E quando a jornada estiver bem pesada, o caminho bem difícil, lembra disso. Lembra dessa história? Que o Senhor não vai desistir. Ele não desiste. Se ele não desiste, a gente precisa o quê? Descansar, confiar, entregar, não tomar nenhuma decisão que não tenhamos certeza. E Jacó saiu por esse caminho. Ali renovou as forças dele. Eu acredito que ele tenha dito assim: pai, eu sou miserável. Eu sou um miserável, Senhor. E o Senhor falou comigo. Ele não se engrandeceu, não. Ele foi para o deserto lá. Ele obedeceu ao pai. Amanhã agora eu vou obedecer, não é? Já errei tanto. Deus testifica o seu amor e cuidado com Jacó e renova a aliança com ele. Mas acabou? Não acabou, não. As consequências, não é? E Deus sabia que a natureza de Jacó ainda era medrosa. A natureza de Jacó ainda era difícil. Como ele ia ser um pai da promessa? Como ele ia ser um pai de nações? Se ele não sabia renunciar. Se ele não sabia esperar. Se ele não sabia confiar. E lá nessa terrinha, o que é que acontece? Ele lembrou do que sua mãe falou. Gênesis 29. Eu não vou ler não, viu, irmãos? Mas se quiser colocar aqui. Ele conhece Raquel, a sua futura esposa. Ele chega ali, ainda estava conversando, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora, de ovelhas, viu, irmão? Cuidava das ovelhinhas. Ele ainda estava lá. E aí ele contou toda a história para Raquel, e Raquel falou: não, Labão é meu pai. Jacó chorou de alegria. Ele ficou tão feliz e foi para a casa do sogro, futuro sogro. E lá, Labão se alegrou muito, não é? Vamos ler essa passagem. Gênesis 29, 9-12. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio. Depois Jacó beijou Raquel na testa, viu, gente? Na cabeça aqui, ó. Não tinha beijo naquela época. Eu acho, né? Sei as outras interpretações.
Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. E a gente pensa, não, que alívio. A história chegou ao fim, né? Jacó, Deus perdoou ele vai casar com Raquel, vai ser feliz para sempre. Vai ter os filhinhos. E está tudo bem. Não. Deus não é homem para que minta, né? Nem que se engane. Deus é um pai amoroso. E ele sabia que a natureza de Jacó ainda era muito dura. Era uma natureza muito difícil. Precisava ser transformado. E Jacó não tinha nem ideia do que esperava por ele. Quando chega lá em Labão e tem jantar, e um monte de jantar, e um monte de coisa. E aí chega o dia, né? Labão fala, você veio aqui, meu filho, você vai me ajudar. Você é forte, né? Tem muita coisa para fazer aqui nessa fazenda. Bora trabalhar, né? Deus não se agrada de preguiçoso, não. Né, pastor Alex? Vamos trabalhar. E aí, bota Jacó para trabalhar. Jacó, tudo bem, eu vou trabalhar, mas eu gostei de Raquel. E eu quero me casar com ela. Não, tudo bem. Você pode casar com Raquel, mas você vai trabalhar 7 anos de graça para mim. Eita. Jacó, eita, Jesus. Mas eu amo tanto Raquel. Ela é tão linda, né? Eita, Deus, que amor. E trabalhou. Parece pouco, não é, gente? Mas foram 7 anos. E ele não recebia dinheiro, não. Só esperando por Raquel. A humildade. Deus trabalhou o quê? A humildade de Jacó. Eu acho que ele pensava assim, eu sou enganador. Eu sou mentiroso. Eu saí fugitivo da casa de meu pai. Eu tenho que trabalhar mesmo para pagar meus pecados. E toma, ele trabalha. Ele dizia, né, que o sol queimava ele de noite e o frio. Não, o sol queimava de dia e o frio à noite. Mas ele pensou, não, eu tenho Raquel, ela vai ser minha. E então, eu tenho essa promessa do meu sogro, tio, que ela vai ser minha. Pronto, chegou o grande dia do casamento. Jacó, encerrou aqui meu trabalho. Eu quero a minha mulher. Labão, muito esperto, tinha uma filha mais velha, com um probleminha na visão. Tá bom, você vai ter. Outra família desestruturada, tudo errado, ninguém consulta mais Deus. Deus ficou lá, né? Esquecido, só na promessa. E aí, Labão faz o quê com Jacó? Engana Jacó. No dia do casamento, o que é que acontece? Da Lia. Eu acho que Jacó já tinha tomado uns vinhozinhos. Né? Tinha uma bebidinha naquela época. Não vamos entrar nesse assunto. Mas estava muito feliz. E na noite de núpcias, ele coloca Lia no lugar de Raquel. O enganador passou a ser o quê? Enganado. E ali, quando ele acorda que vê, cadê Raquel? Vem à mente de Jacó. Eu tenho certeza, eu estou pagando o que eu fiz com meu irmão. Mas não foi isso que Deus quis. Deus não age como nós agimos. Mas Deus permite que sejamos tratados. E Jacó teve que se humilhar mais uma vez, diante do seu sogro, e dizer, tá bom, sogro, tudo bem. E Raquel, não, você trabalha mais uns 7 aninhos para mim, e você daqui a uma semana, quando passar as núpcias, eu te dou Raquel. Costume da época também, viu, gente? Aí vocês conversam com o pastor Alex depois. Era um costume daquela época, não é nosso costume hoje. É uma mulher só, tá bom? E um marido só. Por favor, um já dá trabalho, né? Uma já dá trabalho. Imagine 2, Jesus. A despesa muito alta. Mas naquele momento, o Senhor permitiu. Não vamos entrar nesse assunto, fica para outro dia. Então, Jacó estava lá, sol a sol, trabalhando pelas suas esposas. Nascem filhos, filhas. Acontecem muitas coisas erradas também entre essas esposas. Brigas, dissensões, né? E Jacó naquela situação, preso. E é sobre isso que a gente vai já chegando à conclusão da nossa palavra.
que nesse caminho, esse caminho bonitinho, que parece bonito, foi Mateus que produziu, ali com o chat. Ah, mas tem aquela cachoeirinha lá, não é? Ai, aquela cachoeira ali, a promessa. E tem esse deserto aqui. E Jacó estava vivendo um deserto. E eu pude sentir no meu coração a agonia de Jacó. Falando sério agora, né? Porque ele estava em uma terra estranha, com pessoas, com mulheres, filho. E ele dizia, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar para a minha terra. Eu quero voltar para ver meu pai, para a minha casa. Eu preciso. E eu estou preso nessa situação. E Jacó se humilha diante do Senhor. Pela primeira vez, ele busca o Senhor. E ele fala isso para Deus. Como eu vou voltar? Como eu vou voltar? E ele já tinha 12 filhos. Mas Jacó tinha dado muito lucro para o seu sogro. Um sogro também que não temia Deus. Um sogro injusto. Porque Jacó estava cansado. Jacó estava cansado de lutar. A dor. Não poder viver a sua família. E aí a gente pensa assim, será que Deus esqueceu a promessa que tinha feito a Jacó? Será que Deus esqueceu do que ele tinha prometido? Não, porque Deus não esquece. Deus não esquece, mas Deus estava o quê, gente? Tratando Jacó. E aí Jacó pensa novamente, o que eu vou fazer? Eu preciso juntar alguns bens. Eu preciso retirar minha família daqui. Mas se eu falar com meu sogro, ele não vai concordar. A Bíblia diz que Jacó teve medo. E o medo não o medo nos afasta da fé. O medo nos afasta da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quem age por fé não pode viver com medo. Muitas vezes nós somos chamados pelo Senhor. Temos uma promessa. Mas deixamos o quê? O medo tomar conta. Eu não vou conseguir. Eu não sei. Eu não consigo. Tem pessoas que são melhores do que eu. Eu não sei falar. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Ah, não. Eu vou fugir. Né? Eu não tenho condições financeiras. Ah, eu não vou casar, não. Não vou casar, não, porque eu não tenho condição financeira. A gente está vendo muitas coisas hoje. O medo tomando conta dos corações. E aí, Jacó, ele fala com suas esposas. Ele já tinha conseguido juntar alguns bens. Nós vamos sair. Nós vamos fugir da face de Labão. E ele foge. E quando Labão descobre que Jacó fugiu com suas filhas e seus netos e bens, que era dele, não era de Labão, ele ficou irado. Mais uma vez, Jacó foge de um homem. Primeiro fugiu de Esaú, agora foge do seu sogro. Ah, mas ele é o filho da promessa, sim. Nós também somos. Essa promessa para nós também. O Senhor continua nos dizendo que Ele não esquece. Nós temos uma promessa. E que viveremos eternamente na Canaã celestial. Nós temos uma promessa de que o Senhor está voltando. Jovem, Senhor, Senhora, essa é a tua promessa. Não muda teu foco. Quer fazer vestibular, faça. Quer trabalhar, trabalhe. Quer casar, case. Quer plantar, plante. Mas lembre que você tem uma promessa. E Labão foi ao encontro de Jacó. Labão foi ao encontro de Jacó. Eita Deus. Mas olha o que Deus fez. Olha a intervenção de Deus.
Eu sei que já estou terminando, viu, gente? Olha o que Deus falou para Labão. Então, de noite, Gênesis, me ajuda aí, gente, 31, 24. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Quem é esse Deus que a gente serve? Vamos dar um glória a Deus? Quem é esse Deus que você serve? É um Deus de mentira? É um Deus de engano? É um Deus que se esquece? Não. Ele apareceu em sonho, ninguém precisou mandar recado para Labão, não. Jacó fugiu por medo, mas Deus não desistiu dele. E falou: vai, mas não faça nada com ele. E eu tenho certeza que quando falaram para Jacó: olha, teu sogro está vindo ali. Jacó se tremeu todo. E Jacó falou: pronto, agora eu vou morrer. Mas aí, ele foi orar. 31, 27 a 31. Para a gente terminar essa palavra. 31, 27 a 31. Deixa eu botar o óculos. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a tua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria as suas filhas de minha força. Tive medo porque pensaria. Mais uma vez, Jacó não consultou ao Senhor. Olha como Deus tem falado aos nossos corações nessa noite. Talvez seja uma palavra um pouquinho cansativa. Foi para mim também. Não foi uma mensagem fácil para eu trazer aqui para vocês. Eu achei extensa mesmo. Falei: pai, está extensa. É muita coisa para eu falar só nessa noite. Aí o Senhor falou para mim: estou com você. Fale. Leia. Eu vou falar com alguém aqui nessa noite. Tive medo novamente. Meu Deus, esse homem não cansa de ter medo. A gente não cansa de ter medo. Você não cansa? Qual é o Deus que você está servindo? Qual é a promessa que você segue? O Senhor está aqui hoje. Esse mesmo Deus que agiu lá, Ele está aqui agora. Não sou eu a minha força. É o que Ele diz. Porque vocês têm tanto medo? Se eu prometi, eu cumpro. Esse ano, há promessa para a tua vida. Não é palavra de prosperidade. Não é palavra louca. É palavra do Senhor. Age. Me consulta. Bota teu joelho, tua cara no polo, Ludmila. Não toma decisões precipitadas. Não engane ao Senhor. Não me engane, diz o Senhor. Eu vejo todas as coisas. E eu sei a promessa que eu tenho para a tua vida. Ainda que eu morra aqui, o Senhor tem a promessa. E essa promessa vai se cumprir. E hoje essa história nos conta isso. De um homem medroso, fugitivo, enganador. De uma mãe que usou suas próprias forças e suas próprias palavras. De um pai que esqueceu a promessa. De um irmão carnal, que só pensava em si. Mas existe uma promessa. O Senhor vai voltar. O Senhor vai levar a sua igreja.
E nós estamos dormindo, como Jacó, com medo, cheio de desejos carnais, cheio de conjecturas do mundo. Estamos cheios de preocupações em falar 3 línguas, em passar no doutorado, em ser rico, ter lancha, ou não ter nada, viver pobre, escondendo os nossos talentos, com medo. Queremos tudo fácil. Queremos tudo fácil. Mas o nosso Deus trabalha todos os dias. O nosso Deus trabalha todos os dias. O nosso Deus não para. Dói ouvir isso. Me doeu também. Me doeu também. Porque o Senhor mostrou para mim os meus erros. E quantas vezes. Minha mãe está aqui. Ela falou para mim, não faça assim, minha filha. Meus pais choraram por mim também. Meus filhos estão aqui. Quantas decisões mal tomadas. Mas eu recebi uma promessa. Você recebeu uma promessa. E essa promessa foi lá. Ela foi lá me buscar. Lá no lamaçal onde eu estava. Eu não tinha força não. Eu estava pior que Jacó. Jacó ainda tinha uma forcinha para trabalhar. Para casar, para ter filho. Patrícia sabe. Eu dizia para todo mundo. Eu estou numa UTI espiritual. Eu estou respirando por aparelhos. Porque eu fugi do Senhor. Porque eu achei que a minha dor era muito grande. Era maior do que a promessa que Ele tinha na minha vida. E eu me perdi. Mas o Senhor não esqueceu de mim. Ele não esquece de você. Ele não esquece de você, pastor Alex. Não. Existe uma promessa tão grande. E o Senhor está procurando homens e mulheres corajosos. E a história continuou. Jacó parece que não cansa de apanhar. E ele fala assim, tá bom. O sogro deixou ele ir. Ele foi. Em algum momento, ele dobra o seu joelho e fala, Deus, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Mas eu estou com medo de Esaú. Ele tinha motivos. Nós temos motivos para ter medo. Todo mundo tem. Tive medo também de vir para aqui hoje. Mas o Senhor falou, vai filha, vai. Eu estou contigo. O Senhor fala isso todos os momentos, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Ele está falando conosco essa noite. E aí, Jacó vai. Parece que uma coragem começa a tomar conta dele. E ele vai com sua família, o sogro vai embora. E ele fala, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar alguns presentes para Esaú. Mas eu vou botar um grupo na frente. O outro grupo vai atrás. Os presentes vão na frente. Oh, Jesus, nós somos assim também. Eu me vi ali, eu me vi igualzinha a Esaú, ou a Jacó, eu acho que eu nem ia. Ah, meu irmão é valente. Mas, Senhor, eu já passei por tanta coisa, eu não posso mais fugir desse momento. E aí, ele está ali, e aparece um homem. Lamacheira, baracheira. Aparece um homem. Ele estava sozinho.
E ele começa a lutar com esse homem começa a machucar Jacó. Começa a bater em Jacó e machucar e lutar com Jacó. Como se ele dissesse: reage, Jacó. O homem surge dentro do coração de Jacó. A coragem, e ele entende que aquela luta é espiritual. E ele fala: eu vou lutar, eu vou ter coragem, eu vou vencer. E ele não sabe que aquele homem é um anjo do Senhor. A Bíblia diz que ainda é o próprio Deus. Meu Deus. E eu creio que uma imagem passa na mente de Jacó, de tudo que ele foi, de tudo que ele errou, de tudo que ele deixou para trás, e de tudo que ele fugiu, e de que ele tentou enganar. E aquela imagem passa dentro dele enquanto ele luta com aquele anjo. E ele disse: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou vencer esse anjo. Porque eu quero a minha bênção. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser abençoado. Eu preciso de uma nova vida. Eu estou cansado de ser medroso. Eu estou cansado de ser enganador. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e a nossa face no chão e falamos isso para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Muda a minha vida. E Jacó lutou, já estava cansado. Ele já estava cansado. Mas ele não largou a bênção dele. Oh, Senhor, que alegria. Ele lembrou da promessa. E essa promessa é para ti e para teus filhos. Em ti eu farei uma grande nação. Jacó falou: agora eu tenho que ser homem. Eu vou encontrar com meu irmão. E eu preciso ser abençoado. Eu não quero mais ser esse mesmo homem, essa mesma mulher. E ele agarrou na perna daquele anjo, aquele homem. Eu acho que Jacó não sabia o que era aquilo. Mas ele entendeu que se manifestava ali algo de Deus. E quando o anjo não aguentou mais, falou assim: me deixe ir. Ele disse: não, eu só vou quando você me abençoar. E aí, a história de Jacó muda. 32, 28. 32, 28. 32, 28. Então disse o homem. No 27 ele diz assim: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó significava, ele agarra o calcanhar, ele age traiçoeiramente. Israel significa, ele luta com Deus. Eita! Eita, quem fala em línguas estranhas agora o coração fica assim. Dá um glória a Deus, gente. Gente, essa palavra queimou tanto. Era como se meu olhar abrisse diante de uma palavra que eu leio sempre. Mas falava sobre mim também. Sobre quantas vezes andei errante, vacilante. E ainda na casa do Senhor cheia de tantos medos. E de tantos receios. E o Senhor quer trocar o nosso nome. Não mais medroso, não mais medrosa, não mais fugitiva, não mais pecadora, não mais enganadora, mas um povo escolhido. Israel, o pai de 12 nações. É esse nome que está estampado aí na televisão até hoje. Não existe final ainda. Nós ainda veremos todas as promessas se cumprindo. Todas as promessas se cumprindo.
Jacó levanta daquele lugar manco, cansado. Lutou com Deus. Lutou com Deus. Às vezes você vai lutar com Deus. Todas as coisas do teu lado vai dizer assim, não faz nada não. Fica aí mesmo, Jacó. Tu não está com dinheiro? Tu não tem dinheiro, tu tem tua mulher. Para que tu vai para lá, vai teu irmão? Mas o Senhor tinha uma promessa, ele tinha que voltar. E Jacó agora levanta com coragem. É um outro homem. É uma nova mulher. É um novo homem. E a palavra de Deus diz que ele, quando foi chegando perto do seu irmão, ele se coloca à frente. Não existe mais subterfúgios. Não existe mais medos. Ele se coloca à frente. Senhor. Gênesis 33, 3 a 4, para a gente arrematar essa palavra. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Oh Deus, obrigada, Senhor, porque enquanto sofremos e choramos e lamentamos, o Senhor toma a frente por nós. O Senhor prepara o caminho, o Senhor prepara o terreno, o Senhor prepara o coração. O Senhor preparou o coração de Esaú. Não foi nenhum homem, foi o Senhor mesmo. Enquanto Jacó sofria na sua caminhada, Esaú também lá se arrependia. A Bíblia também não fala isso, mas podemos imaginar. Esaú ficou muito rico também. É um pai de uma grande nação. Mas o que é mais importante aqui é que nesse caminho de promessa, não é tudo tão perfeito não, sabe, irmãos? Você pode dizer assim, essa história é igualzinha à minha. E é mesmo. A palavra é para todos. Cada um é alcançado de uma forma. Essa palavra não volta vazia. E não vai mudar não. Até Jesus voltar. Até tudo se cumprir. Até que a gente receba um novo nome. Uma nova terra. Um novo céu. Que todas as nossas lágrimas serão enxutas, enxugadas. Não vai ter choro, não vai ter dor. Viveremos eternamente com o Senhor. Mas o Senhor está nos tratando nesse caminho de promessa. E assim como Jacó lutou com Deus, porque ele reconheceu que ele era fraco. Mas ele sabia que a força vinha de Deus. E assim como Jacó, ele se humilhou diante de seu irmão. E para mim, essa é a parte mais linda dessa história. Ele se reconciliou com seu irmão. Não há promessa sem reconciliação. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus não podia abençoar Israel, sabendo que Israel tinha uma mágoa com seu irmão. Deus não podia abençoar essa nação sem estabelecer uma aliança nova entre Jacó e Esaú. Jacó obedeceu ao Senhor. Pela primeira vez, ele obedeceu ao Senhor. E Deus preparou o caminho. E o irmão não matou ele. E o irmão não feriu. E o que eu achei mais lindo, é que no versículo 33 ao 10, no 33, versículo 10, para fechar também, já estou fechando há 30 minutos. Senhor, me ajuda, Pai. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Jacó, meu Deus, preparou um monte de coisa, não é assim? Presente, camelo, gado.
Ah, Deus, eu já tenho muito, meu irmão. 33:9. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Gente, eu acho que eu posso esquecer um monte de coisa. Mas essa história eu não vou esquecer mais. Porque Deus, Ele não muda. Né? E nessa noite, Ele está dizendo aqui para nós, olha, eu não mudo. Eu continuo o mesmo. Sobre esta palavra, fiel e digna de toda aceitação, o Senhor te diz hoje, eu não mudo os planos que eu tenho para a tua vida. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. É porque eu me lembro da minha caminhada. Às vezes, quando eu começo a pregar lá em casa, incorporo um negócio assim, eu dizia, ô, mãe, é que eu prego igual Silas Malafaia. Eu, quando era adolescente, não era, mãe? Eu bombava. Não estou falando de política, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um negócio pentecostal, que é minha herança das minhas tias ali. Não é, Deus me usa assim. Às vezes até para mim mesma, é uma coisa meio violenta. Ai, mãe, se acalme, minha filha. Falei, mãe, deixa eu falar. Deixa Deus me usar. Mas é verdade. Às vezes, né, tem pregadores que são mais calmos. Deus usa também. Mas assim que o Senhor trabalha na minha vida. E eu digo para vocês, vale a pena acreditar nessa promessa. Eu vou pedir a algum pastor para fazer o apelo, porque eu acho que o apelo é uma coisa tão forte. E eu sei que essa palavra encontrou lugar. Porque ela encontrou primeiro lugar em meu coração. A Ludmila, medrosa, enganadora, mentirosa, fugitiva. Hoje, eu quero ser corajosa, verdadeira. Hoje eu quero obedecer ao Senhor. Hoje eu quero não ter medo das pessoas, nem da opinião das pessoas. Hoje eu quero obedecer o que o Senhor me diz. E quero que vocês me ajudem em oração. Porque é um caminho difícil, mas é um caminho de verdade. Da mesma forma que o Senhor mudou Jacó, Ele também me mudou. E o Senhor quer mudar pessoas aqui hoje. E o pastor Alain falou assim, faça o apelo. Eu quero perguntar se aqui alguém, hoje, deseja tomar uma decisão ao lado desse Deus que cumpre a promessa. Se você sentiu o Senhor te chamar hoje, como Ele falou com Jacó lá naquela pedra, tão fria. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia! Aleluia.